Suedes, que dia que é hoje? 24 de julho de 2020. Exatamente. Sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, são 10 horas e 57 minutos. Isso. Nós estamos então na residência do Soedson e a gente encontrou 8 cadernos, que seriam esses daqui. Rascunho? Que seriam os manuscritos onde ele faz um diário mediúnico. Começou a mediunidade dele, com 12 anos, 6 anos mais ou menos. Ele teve a ajuda da minha bisavó, Genoveva Del Duque, no sentido de pedir que os espíritos afastassem e aguardassem quando ele fosse maior e iniciasse um novo entendimento, né? Porque geralmente é cobrança do passado. E o que aconteceu? Quando ele tinha 30 anos, os espíritos retornaram e ele pediu orientação para 3 indivíduos que entendiam a respeito de mediunidade. Um deles foi o Chico Xavier, que disse, vamos trabalhar porque isso é mediunidade e tal. Isso tudo já está relatado nas anotações anteriores. E eu pedi para ele que lesse cada uma das folhas. Ele leu até a página 65 e agora vai continuar na página 66, a respeito do seu diário. Nós já fizemos então alguns bloquinhos anteriores que a gente chama de mensagens e poesias mediúnicas, meu diário de iniciação mediúnica. E esse que nós vamos ler agora já é a parte 7 do... Só que você não precisa falar isso não, você só vai ler e falar folha tal, por exemplo, folha 66 e continua, folha 67, continua, entendeu? Vamos fazer uma prece para não dar problema? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Mais um dia, mais uma noite, mais uma hora, mais uma reunião em nome de Jesus. E nós agradecemos. Obrigado, Senhor. Muita paz. Pode começar. Folha, você lê a página e lê o conteúdo. Folha 66 do primeiro caderno. Do primeiro caderno de anotações que já estamos na página 66, que fala sobre manifestação espiritual da visão, que data do dia 31 de março de 1972, período da tarde, sexta-feira da Paixão, página 66. Diz o seguinte: iniciou a visão assim. Meu guia protetor perguntou-me se eu queria sair. Eu disse que sim. Então, voamos para determinado lugar que parecia talvez um cemitério. Não tenho certeza. Aparece então perto de mim uma caixa ou túmulo construído em formato de túmulo, claro. Não sei. Então, lhe pedia para ficar que existia lateralmente 2 portas fortes parecendo de ferro. E dentro havia qualquer coisa, mas não entendi. Chegou visita em minha casa e fui obrigado a me levantar. Bem, tornei a deitar-me, então meu guia novamente levou-me por distante. Então eu vi, a visão anterior não continuou, que estávamos dentro de uma grande reunião mesmo, aparece de frente a nós, talvez no palco, parece palco, uma coisa ou um cenário em forma de concha acústica
toda trabalhada, com seus furos, cores eram azul forte, verde, meio amarelado, todas cores eram quase apenas na tonalidade. Então sei que parece que não tinham preparado esse cenário, um filme, e estava bordando com fogo prateado a lateral desse pano, que era de forma oval. Nisso, eu percebi que desse momento em diante, eu ia fazer parte do filme. No início vi, ou melhor, poderia ver que estava dentro de uma carroça, entrando dentro de uma cidade. Depois eu via o lombo de um peixe. Não entendia, mas continuava. Não queria perguntar ao guia, pois creio que era amolá-lo a toda hora. Nisso eu queria ver, ouvia que em cima de um palanque estavam tábuas pendentes. Um grande peixe encostado em um suporte de madeira de cabeça para baixo. Notava também uma grande multidão que estava ao redor. Disse, desse palanque. E está vendo, também havia um que parecia repórter, o peixe. Creio que deveria ser o Cristo de Deus, Nossa Senhora. Onde um dos seus apóstolos, nesse momento também, eu podia ver que grande multidão se aproximava ao longe para ver até o lugar onde estávamos, o homem de cima do palanque, mas os soldados que estavam ali impediram de aproximar-se e os matavam. Parecia que lá embaixo um único homem carregava uma cruz por motivos particulares. Não quis eu mais ver aquela cena. Então o meu guia me disse que eu queria ir para outras coisas. Então me falou, resolvido, após palestrar no curso, que nós deveríamos ir visitar uma família de pobre. Meu guia e eu nos dirigimos então para um lugar longe. Ao chegarmos, podíamos perceber algumas coisas. Então Elias me mostrou que deveríamos visitar uma das casas que estava num canto daquela cidade. Bem, estamos, não sei, logo, vendo de início, eu pude ver que o cômodo onde entramos estava escuro, suas paredes, local, etc., também um pouco. Vi que no canto estava um velhinho idoso que se lamentava no seu leito. Nisso eu percebi qualquer coisa diferente. Eu vi que aquele local estava presente também, aquela hora, uma entidade. Parece que estava vigiando e amparando bem, mas eu dali me dirigi para dentro da casa e podia, na página 70, observar o estado mau daquele caso. O chão, o alicerce descoberto. Ao que me distingui para deitar na casa, eu pedi para ver algumas crianças e uma mulher que estava sentada no quarto dos fundos em uma cadeira antiga. Estava ela a costurar. Então nisso vi pedra, perceber que em parte da casa encontrava-se um tubo de plástico. No início eu não estava entendendo o que era, mas depois eu pude perceber que se tratava de
que se tratava, eu estava sendo ingerindo uma coisa avermelhada dentro disso, dentro desse tubo, que conforme foi confirmado pelo guia, aquilo ali era, que parece alimento, que nutria aquela família. Perguntei ao guia se uma pessoa podia viver sem trabalhar, porque eu lia, não sei, tinha visto que alguma coisa estava mantendo a subexistência daquela família. Então ele me respondeu que nem tudo eu estava apto para entender e que eu não perguntei mais sobre aquilo. Entre parênteses, então eu perguntei a meu guia o que é que podíamos fazer para aquela família, e eles opinaram, disse, deixemos-nos em paz. Então, assim, saímos daquela casa deixando a paz. Então o guia me disse, mude, desejaria. Então eu disse, já que visitamos em família pobrezinha, eu gostaria de visitar uma família rica. Então imediatamente nos dirigimos para uma belíssima mansão. Entramos, no início pedras, porta, observar a beleza em suas paredes, não podia eu nem passar. O fundo do quintal era gasto para ornamentar aquelas paredes lustres, rica, mesa rica, abundante, que parecia ter uns 50 metros de comprimento, toda farta de alimentos e outros petiscos, e que o salão estava todo repleto de convidados, tudo engravatados e duros, mal podendo se mexer devido à arrogância que existia dentro daquele local. De repente eu cheguei bem perto, parece, do proprietário, mulher, que estavam no recanto, trajada a rigor em branco, e que nesse instante eu olhava sua feição e podia claramente observar que mudava para a feição de animal, de acordo com ela movimentava. E quanto mais ela queria parecer orgulhosa, metida, mais perfeito ia parecendo o seu rosto, a fisionomia de um cachorro ou de um outro bicho equivalente. Então, eu, após fazer uma comparação entre a família rica e a família pobre, pude pedir ao guia que me trouxesse para minha casa. Terminou. Aí começa outra coisa. Reunião do dia 5 de abril, na mesma sequência, de 1972. Reunião, quarta fase, substituição. Presidente na reunião, o senhor José Marcelo. Folha 73 do caderno. Folha 73 do caderno. 73 a folha. Número 73. Para iniciar a reunião, procurei localizar a reunião da mesa na espiritualidade, mas de início não foi possível. Depois que eu vi o senhor José Marcelo encostado em uma cisterna, em sua determinada cidadezinha, a seguir eu o vi dentro da reunião, no salão, um espírito que estava lançando fluido na sua dona Carmen Ornelas. A seguir fala o senhor Roso Pereira. Então aparece em um determinado lugar
página 74, que estava de frente a ele uma certa parece que vitrina, tipo comum, está arredondada aqui, parecia estar num deserto, e que parecia em volta disso mesmo uma cesta, uma aura vibrando. A seguir, ainda, pude notar que a cesta estava preparada com alguma coisa fechada. A seguir aparece, quando falava o professor, uma água limpa saindo de dentro de uma coisa. A seguir, quando se inicia a vibração de José Ituverava, então acontece o seguinte: a mão forma-se na espiritualidade. Talvez os componentes estavam de cabeça para baixo, e José Ituverava havia orado para o Cristo, e nisso aparece uma luz tão forte que dificultava a visão. Sinto eu uma vibração tão forte que me emociona e começo até a chorar. Então, o seu José falava com os espíritos mortos e podia pedir proteção para todas as criaturas. E foi quando eu, estando também naquela reunião espiritual, pedi ao guia, aos espíritos, inclusive ao Cristo de Deus, que deixasse eu entrar naquela corrente fluídica, benéfica, junto a José, porque eu também desejava doar ou vibrar em favor de todos, inclusive aos que estavam nos asilos, casas de saúde, hospitais, etc. E nisso, a luz que eu vinha de um lado, um sol entrando de uma parte do cômodo em que estávamos reunidos, iluminava o José, passou para mim, e o José simultaneamente daí lançava os normas de raios e vibratórios para o lugar onde fosse necessário a assistência espiritual, melhor, a vibração benéfica. E então eu me emociono em viver aqueles momentos de alegria. Foi quando eu pedi aos espíritos bons que me desse algum sinal com referência ao José Barcelos. De repente aparece uma entidade espiritual e coloca no colo do senhor José Barcelos um tubo de luz que media mais ou menos 2 metros por 20 centímetros de diâmetro. Então a mesa parecia estar compacta e completa naquele momento. Mas nisso o senhor José Barcelos pedia que os médios despertassem. Então ele mesmo encosta o tubo em um canto que fica fechado. Em uma portinha, ele e os guias, com um sorriso, veio o término daquela reunião, pois estavam estas mesmas entidades do lado externo do quartinho, página 77, onde fica feita a reunião espiritual. Mas antes de terminar, aprovaram e deram as mãos, ou melhor, um aperto de mão de alegria, quando José Ituverava terminou a vibração. E aí, quando estavam terminando a vibração, eu podia ver que parecia que minha vovó estava dando passes em minha mulher e que havia uma entidade ainda jogando fluido em Dona Carmen e dando outros espíritos também passes em assistentes daquela reunião. Observações. Aparece muita coisa que não me permitia explicar por falta de palavras
e de entendimento. A página 78 começa novamente uma nova reunião. Essa reunião diz o seguinte: manifestação, página 78, manifestação espiritual da visão do dia 21 de abril de 72, às 7 horas da manhã. Vixe. Ou hora da manhã, onde eu me levanto. De manhã mesmo. De manhã eu estava levantando. Onde que tá? Olha aqui. De início, solicitei ao Pai Celestial a proteção a todas as criaturas ali criando um material espiritual. A seguir pude pedir ao meu guia Tchon a sua presença e logo em seguida ele veio. Depois eu mesmo supliquei e pedi a ele e a todos os mentores espirituais, abnegados espíritos da espiritualidade, meios que me aguardassem e ter paciência, pois eles falavam que já havia recebido uma grande graça, ou melhor, eu tinha me corrigido de defeitos muito ruins, então eu queria que eles me tirassem esse defeito, que ser bruto, estúpido e acima de tudo ter paciência em todos os momentos da vida, que fosse uma situação muito difícil, mais difícil que eu me encontrava. Então, com fé e vibrando naquele momento, fui quase que transportado para as esferas superiores. Eu pude ver muitas entidades que me jogavam fluidos, paz. Ora uma hora, outra hora, então eu pedia tanto, veio consertar. Aí eu fui ficando no estado quase que fora de mim, pois recebia os passos espiritual e as entidades que assistiam. Então eu me emocionava. Foi então que, num apelo ao meu guia Tchon, solicitei o entendimento, ou melhor, que me explicasse o significado de uma visão que eu tive num dia anterior, dia 2 de abril de 1902, no centro da Nova Era, Esperança-Fé, mais ou menos às 9 horas, 21 horas da noite, quando falava eu, uma palestra em orador Bochá. Deve ser não sei o que, Bochá. Milton Bochá ou Sidney, ou outro, nem me lembro. Foi o seguinte: estava eu olhando para, deve ser o orador, quando de repente aparece em minha frente um suporte ou placa agoniada no chão, agradado, operando no chão. Aí eu não sei, isso talvez de um material parecendo isopor, ou um material branco parecendo gás, ou aquele lá que eu vi. Então Sebastião não podia saber o significado daquilo, mas nessa visão, no período de manhã, quando eu estava perto de o meu guia, eu solicitava que decifrasse para mim esses dizeres. Ele me disse que era seu nome, ou melhor, que era denominado assim São Sebastião. Disse mais que era
protetor de todos que tivessem a visão. Ele estava junto, Paulo auxiliar. Então, eu compreendi que meu guia era o mesmo São Sebastião que protegia todos os médiuns que estavam desenvolvendo a sua evidência. Então, a seguir, após a sua explicação, ele começou a me mostrar certas coisas. Por exemplo, existe um plano superior, ou melhor, em outros planos, tudo existe aqui na Terra. Por exemplo, uma cidade de Franca, localizada na Terra, com suas casas, planos largos, avenida, muito bem, que existe na folha 82. Acima dessa matéria ou cidade, com a outra faixa, pois existe outras, mais outras avenidas, praças, que quase que só mesmo um alinhamento ficam localizadas quase que em cima destas nossas praças, ruas, avenidas, etc. Só sei que são mais perfeitas, alinhadas, são ordenadas, etc. Outro exemplo, em branco, que vi neste outro plano, ele tem sua casinha, ou melhor, casinha, com o melhor, vamos contar que vi. Eu vi um homem sentado em uma cadeira simples, juntamente com outro companheiro seu. Estavam ambos, parecer que jogavam cartas, mas ao chegar mais perto, pude verificar que o fato estavam com uma cartela na mão. Cada um deles pareciam que fotografias, não sei de que, apenas estavam se divertindo em um plano paralelo à Terra, pois ainda mantinham esse desejo, que passaram algumas horas, então estavam regenerando nesse local. Outra coisa, eu vi que sua casa era muito simples e que ele, o proprietário, trabalhava em fábrica de tecidos, pois existiam as prateleiras de uma residência, diversos pacotes de fio, não sei explicar, que servia para fazer qualquer coisa em casa nas horas de folga, e que trabalhava fazendo talvez hora extra, isto para juntar bônus hora, gratificação, salário para qualquer outra coisa mais confortável. Então eu segui para frente e vi um lago ou rio. Não sei se podia ver também quem estava, talvez folha 84, passeando, pois aquelas pessoas ou espíritos que ali estavam também se divertindo daquela forma, pois eu vi ainda que um deles pegou até um peixe do tamanho razoável, todo prateado. Ainda seguindo para frente, eu vi um homem, um espírito, que se encontrava em cima de uma pedra orando para Deus. Tentamos nos aproximar suas. Ele desapareceu, pois assim que estivemos aproximando, eu e o guia Sebastião, aquele espírito vestido de roupas compridas, as barbas cerrada, branca talvez, idoso, quem sabe algum espírito que estivesse para ser transferido para outra esfera, ou melhor, um guia daqueles perguntar que encontrava aquele local. Daí seguimos em frente, folha 85,
eu vi uma grande quantidade de água que parecia que era represada, e embaixo havia passagem para entrada ou saída de água. Ali, naquele mesmo local, depositavam as vasilhas ou os vasilhames, os resíduos impuros de tudo que caía lá embaixo. E perguntando ao guia, ele me disse que aquilo se tratava de um esgoto, ainda despejava toda a impureza. Saímos mais para frente e para cima e vimos outros locais, outras cidades de uma pedra, vim com grandes pedras, pontiaguda talvez em forma de pirâmide, e o sol que nascia de trás dessas pedras. Então, tendo necessidade de desconcentrarem aquilo por toda aquela visão, e lamentei-me. Acabou. Agora, na página 86, reunião dia 23 de abril de 1972, no centro da Dona Rosinha, Rosa, às 15 horas da tarde. A minha visão espiritual. Para iniciar as preces, eu vi o guia Samuel perto do presidente, Dona Rosinha. A seguir, eu vi o Gutenberg Giolo, na minha visão, muito apressado, parecia que procurando algo, e estava, parece que, suando na fonte de um quintal, saindo da fundo de um quintal, no jardim, debaixo de um caramanchão. A seguir, estando eu em uma concentração, eu pude ver a formação de nossa componente espiritual, estando diversos guias em volta, não sei o que, simples, estava com papéis em cima da mesa, parece como se estivessem aguardando alguma outra reunião. Parece que fosse passada a apreciação deles. A seguir, foi formada a mesa componente, tanto material como espiritual. Então, uma entidade